Um, dois, três, já estamos aí. Opa, sejam bem-vindos, estamos aí de novo. Nosso canal Pensamentos e Transformação, nossa série Falando da Mente. Estou eu aqui de novo, André Ricotti, para conversar com vocês, sempre com minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André. Estamos aqui vez aí, novamente. para esse nosso bate-papo, né? Bate-papo. Leila, será que o pessoal está gostando, Leila? Não sei, André. Sempre nessa dúvida. A gente tem recebido alguns comentários, algumas pessoas falam, tem sido até um aprendizado para a gente, né? Mas sempre fica um pouco essa dúvida. Então fica o convite aí, né? O pessoal escrever, perguntar. Pode falar mal também, né? Não tem problema não. Se a gente falar mal, a gente ignora, mas... Pois é. A gente vai responder. Eu acho que a gente está passando por um momento muito, muito especial. Porque o nosso bate-papo, a nossa intenção é para que a gente possa dar mais um pouco de conteúdo, saindo fora um pouco do consultório, né? E colocar mais conteúdos para que as pessoas comecem a despertar. Porque muitas pessoas ainda estão dormindo, estão com medo de se aprofundar em si mesmo. E isso é muito preocupante, André. É verdade. A gente tem falado bastante sobre esse despertar, né? Essa necessidade do autoconhecimento, né? Eu até ouvi ontem três palavras que eu achei muito importantes, né? Primeiro é o autoconhecimento, o segundo é o conhecimento e o terceiro é a caridade, né? Que basicamente fala, primeiro você precisa se conhecer, né? Saber suas limitações, o que te move, suas crenças. Depois você buscar conhecimento, né? Para você aprender mais, você realmente expandir, né, a consciência. E aí a caridade é você começar a entregar, a fazer coisas pelos outros e por você, né? E por esse mundo que a gente vive, né? Então, para quem ainda não entende por que é tão importante falar de autoconhecimento, é o início dessa trilogia, né? Eu achei bem legal isso que eu ouvi e resolvi comentar aqui hoje, né? Mas isso, né, que você está falando é sobre aprender. Nós todos, 100% de todos nós viemos aprender. Aprender o quê? A continuar no mesmo padrão? Num padrão onde as crenças são limitantes, na autossabotagem. E aí é isso, André, que é a nossa preocupação. Porque quando eu estou lá no consultório, as pessoas chegam com crise de depressão, crise de ansiedade, né? Não conseguem sair daquele lugar. E isso vai criando o quê? Uma autossabotagem. Por quê? Por que as pessoas estão na depressão? Se a gente não compreender o que é uma depressão, a gente não vai sair do lugar. E aí vem o autoconhecimento, a necessidade de se autoconhecer para poder aprender, e esse aprender nos leva a despertar para algo maior, uma expansão de consciência. Então, essa expansão de consciência vem do interesse, do novo, porque a maior parte de todos nós temos medo do novo, porque não sabemos o que encontrar, e aí a gente se acomoda num determinado lugar. Então, isso que você está falando sobre, né, esse autoconhecer, esse despertar, vai requerer de todos nós, tá, um aprofundamento primeiro de quem somos. E aí é por isso que a terapia nos ajuda, é um passo que nós damos para nos autoconhecer, ver as nossas fragilidades, os nossos auto-boicotes. E agora você tocou você pegou dois assuntos aí que eu acho legal a gente conversar hoje. Quando você coloca esse cenário da depressão, né, das pessoas a gente chegar num determinado ponto, existe um caminho que às vezes as pessoas não estão reparando, né? E é como você tocou e eu queria abordar mais hoje, que é a própria autossabotagem, né? São as etapas que as pessoas vão fazendo ao longo dessa caminhada que eles não notam.
Mas você tocou num outro ponto que eu achei muito legal também, que é sobre a terapia, né? Sobre a ajuda. E também acho que é importante a gente deixar para as pessoas essa mensagem de que isso não é para só quem está doente, né? Às vezes... De forma nenhuma. E esse, para mim, acho que é o início... Queria ouvir um pouquinho de você, a definição aí até da autossabotagem na visão psicológica, mas é um pouco... Às vezes a gente está fazendo pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente ainda não está nesse nível da doença, mas a gente poderia nem pensar em chegar. Só que a falta, às vezes, até o preconceito que a gente olha para uma terapia, para um apoio, né? Porque é uma ajuda, que pode ser uma ajuda profunda e pode ser uma ajuda até leve para evitar que você chegue à profundidade. Na né? realidade, André, as pessoas têm preconceito sobre a terapia porque carregam a crença limitante. Sim. Porque acreditam que aquilo, buscar ajuda, buscar o autoconhecimento, significa estar doente mental. Verdade. E aí, para mim, isso se torna uma ignorância. Ele ignora a necessidade de buscar o novo. Então, isso causa, tá? Você falou sobre essa autossabotagem. Quando a gente está falando dessa autossabotagem, a gente morre de medo de sair daquele padrão do sistema de crença, do dia a dia, daquilo que foi formado lá atrás por nossos pais. A forma como nós fomos criados e fomos conduzidos através dessa criação. Né? Porque os pais vão passar os seus medos, o seu sistema de crença para aquelas crianças. Não, e outra coisa, se um pai, uma mãe recebeu dos seus pais que ele não ia conseguir isso, que ele não tinha capacidade, que não tinha um valor, ele vai passar isso para as crianças de uma forma que isso vai ficar armazenado no inconsciente. E isso vai poder ser percebido no dia a dia. Então, a terapia auxiliaria essa criança adulta a encontrar o que está por detrás daquele boicote. Normalmente, André, a gente vem acompanhado, o boicote, a autossabotagem vem acompanhado de medo. Medo de falhar. Medo de não conseguir. Medo do desvalor e da forma como o outro vai enxergá-lo. E também com a culpa. Então, a gente fica com uma bagagem, um excesso de bagagem de desvalorecimento, desvalorização, né, de sentimentos ou emoções contrárias, negativas. E isso vai chegando um momento que ela vai se amontoando, vai fazendo links com outros, e aí, quando a gente percebe, a pessoa está tão lotada, está tão pré-ocupada essa mente, tá? Que acabam sofrendo hoje uma crise depressiva e uma crise de ansiedade. Da vida, que o pessoal Exato. fala. Então, são vários fatores que vão levar a essa bagagem pesada da desvalorização, do não vou conseguir, tenho medo de falhar. Então, é um medo. E o medo paralisa. Você sabe que o medo paralisa, né? E o que é interessante, né? Eu vejo um pouco também a coisa da autossabotagem. Você definiu bem, quer dizer, da onde vem essa origem, né? E a origem vem muito da nossa bagagem ali, conforme você já falou algumas vezes. Mas o que eu acho importante também, e eu exercitei muito isso, e eu acho que é legal para as pessoas pensarem, esse medo é um medo do novo, né? Porque a sabotagem, essas crenças limitantes, o que elas fazem com a gente, e o que eu estou falando, para mim, ele é muito importante porque ele, para mim, é o grande estalo para você acordar para isso.
Porque se lá atrás alguém disse, né, seu pai, sua mãe, ou de alguma forma você criou essa crença de que você não é inteligente, você não vai conseguir estudar. O problema é que você pode, com certeza, você tem capacidade de estudar, mas como você não sabe como é o outro lado, porque é aí que para mim está o grande pulo do gato. Sempre te disseram que você não podia. Nunca ninguém te disse o que tem do outro lado. Então é um pouco, voltando na filosofia lá, um pouco aquela história da caverna de Platão, né, se eu não me engano, onde todo mundo vê as sombras, mas ninguém quer sair da caverna. Quer dizer, você não sabe o que tem lá fora, então você tem medo de sair, né? Então, toda vez que você chega muito perto disso, né, e aí vem o nome autossabotagem, você dá um jeito de fazer aquilo dar errado. Exato. E é engraçado. E aí, por isso que tem esses dois lados que, para mim, pelo menos, Leila, e vou querer ouvir de você, mas eles são muito importantes. Um é porque alguém sempre te disse que você só chegaria até ali. Mas o principal é ninguém te disse o que tem do outro lado. Então, como eu não sei o que tem do outro lado, né, que, por exemplo, pode ser eu ter uma relação plena com alguém, né, de amor, só que eu, por exemplo, eu só vi relações, e aí até para as pessoas entenderem, eu só vi relações onde o casal se desfez, foi infelicidade. Eu posso ter uma relação plena, mas como eu tenho medo do que é ter uma relação plena, eu vou achar um jeito de que aquela relação não dê certo para que eu alimente a minha crença, né, de que, tá vendo, nenhuma relação dá certo. Então, para mim, é importante esses dois lados, o que você explicou, que é a criação, mas o pulo do gato, para mim, também é o medo do que tem do outro lado, e a gente precisa, às vezes, se jogar para conhecer o que tem do outro lado. Pois é, André, quando a gente fala do que tem do outro lado da muralha, né, que a gente não sabe, que a gente não tem discernimento, então a gente tem dois conteúdos, duas emoções que nos parece ser negativa, mas ela pode se transformar em alguma coisa muito positiva, que é a raiva, que é a teimosia. Então esses dois conteúdos, se você for, por exemplo, se a tua mãe diz que você não consegue aprender, que bate na tecla que você tem dificuldade, que você é burra, que você não vai conseguir chegar em algum lugar, essa criança ela pode pegar por birra, por teimosia, por raiva e fazer uma das cadeiras mais difíceis, que é a medicina. Uhum. E mostrar para aquela mãe que ela conseguiu. Se motiva, ela pegou aquilo e transformou numa motivação. Né? Ela saiu da paralisação, ela saiu dessa zona do medo e disse, não, eu posso, eu consigo, eu faço. O problema é da mãe que escutou isso da própria mãe dela e repassou para aquela criança. Isso, e aí a coisa ficou longa demais, né? Só que ela esqueceu de um detalhe, que cada criança é uma criança. Ou ela vai pegar aquilo e vai fazer daquilo o seu desafio, ou vai pegar aquilo e vai ser vítima do sistema porque minha mãe, porque meu pai me conduziu a isto, então eu não vou conseguir, porque... E aí entra o boicote, mas o boicote negativo, né? Porque nós também temos uma questão de autossabotagem por conta dessa zona medal. Por quê? Porque a gente tem medo desse desconhecido, porque ele assusta, porque o desconhecido é o novo. E o que significa esse novo? A gente não precisa nada. Se a gente pegar hoje, correlacionar vida e morte, a gente está na vida e todo mundo morre de medo de morrer. Uhum. É muito interessante. Morre de medo de morrer. E esquece de viver. Exato. E aí passa a vida inteira se boicotando, sentindo culpado, porque tem sensações, tem emoções e se sente o quê? Vítima do sistema. Então, aquela vitimização é impressionante.
A vitimização, ela tem a sua função de acomodação. A pessoa faz com que ela se acomode e seja um coitadinho. E aí, dentro daquela característica de coitadinho, qual vai ser a recompensa que ela vai ganhar? Um pouquinho de afeto? Um pouquinho de atenção, porque ela se sente rejeitada e abandonada? A famosa pena, né? Então, e aí ela se torna vítima porque ela está recebendo uma migalha de atenção. Sim. É muito interessante, porque o boicote vem daí. E eu achei legal, se me permitiu, eu vou só pegar de novo esses 2 pontos que você falou. Então, basicamente, a gente tem 2 grandes caminhos, né? Esse que ele se transforma numa motivação e o outro que é uma vitimização, né? Conforme você falou. E eu acho que tem um cuidado aqui, que a gente tem, com certeza, várias histórias muito interessantes, pessoas que venceram e conquistaram e foram para esse caminho da motivação. Porque romperam a fronteira. Porque romperam a fronteira. Mas por que é importante a gente falar isso também? Porque isso às vezes não é tão saudável, no meu ponto de vista. Posso estar errado, tá, Leila? Porque é aquela história, eu fiz para mostrar que tinha que ir. Quando, na verdade, a gente tem que fazer também para gente, né? Para a gente buscar essa nossa plenitude, a felicidade. Então é importante a gente entender que isso aqui existe, mas ele também não é muito saudável no meu ponto de vista. E o outro lado é pior ainda, porque você não vai sair do lugar, né? Pois é. Quando a gente fala sobre isso, André, normalmente essas pessoas vão precisar de uma ajuda lá na frente, tá? Elas vão num estímulo, numa força, numa coragem, num impulso. Porém, quando ela chega num determinado, quando ela está formada, que ela conquistou ali o seu canudo e mostrou que ela tinha competência, aí ela cai na sua verdadeira identidade. Eu fiz tudo isso por conta disso, e agora? Então, eu já peguei pacientes, né, que, por exemplo, vamos pegar aqui uma historinha. A mãe é esteticista. Linda. Toda perfeitinha. O pai era médico. A filha era o patinho feio. Por quê? Porque era obesa e tinha dificuldade. Então, essa mãe, ela sempre se achando mais saudável, rejeitava essa filha. Essa filha foi fazer dermatologia para dar uma continuação, para uma satisfação, para ficar mais próxima dessa mãe. Interessante, né? E o pai era dermatologista também. Então ela ficou mais perto desse pai e dessa mãe. Uma forma de se incluir. Uma forma, né? De se incluir. Bem, ela chegou no meu consultório, ela já tinha feito uma bariátrica. E aí a bariátrica começou a dar satisfação física momentânea. Mas e a profissão que ela não gostava de ser dermato? E aí eu disse, você não é dermato, você é pediatra, mas eu não suporto criança. Por um motivo óbvio, né? Porque ela não gostava dela mesma. Porque ela aprendeu uma mãe não gostar da filha. E aí ela falou assim, tá, e aí? Eu falei assim, agora você vai fazer pediatria. Ela disse, eu já tenho 2 especialidades. E dentro dessas 2 especialidades, qual que você mais gosta? Aí eu falei assim, porque não é você. Porque você veio para vencer, para curar a sua criança que está machucada. Isso. E aí ela falou assim, então eu vou te dar um voto de confiança. Eu vou fazer uma prova em novembro. Isso era fevereiro. Uhum. Em novembro, ela foi fazer a prova. Mas ela precisava passar. Se eu não tenho tempo de estudar, mas se eu
fizer a prova e passar para 2 instituições que eu quero, eu vou fazer pediatria. Bem, ela passou em primeiro lugar, tá? E na instituição que ela queria. Ok. E aí ela fez pediatria. E aí hoje você pergunta para ela se ela teria outra carreira sem ser de pediatra. Tá super feliz, né? Achou essa... Ela se encontrou porque curou a criança dela. Porque a criança, gente, ela tá ali numa fragilidade. Ela é a ressonância dos pais. É a nossa base, né? É o nosso próprio pilar. Pois é. Então ela superou o medo. Ela encontrou a identidade verdadeira dela. Porque a gente passa uma vida inteira, André, sem ter a nossa própria identidade nas nossas mãos. É verdade. Então, por quê? Porque a gente entra na responsabilidade do ter que, né? Depois, a gente escolhe uma carreira muito cedo, sem estar formado emocionalmente, mentalmente. E a gente vai no embalo, no automático. E esse automático, quando a gente chega numa determinada idade, a gente pergunta, quem sou eu? E tem uma... Eu queria pegar, tem algumas coisas muito interessantes que você trouxe com esse exemplo, né? Que eu não queria perder. Acho que um primeiro ponto, a mensagem que você está dando e a gente vê muito isso errado. Às vezes a gente vê alguém que a gente acha que tem sucesso, né? Você vai ver assim, alguém que fez dermatologia, é tão difícil entrar numa faculdade, fazer. Em teoria, é alguém que deveria estar muito bem. Então, o sucesso em si visual nem sempre é o seu sucesso sentimental, né? Então, a gente deve fazer essa busca, né? A gente deve se respeitar, né? E buscar essa nossa criança. E tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes a gente valoriza um sentimento ruim da pessoa e a gente está piorando, né? Aquilo que está acontecendo. E aí ainda pegando o gancho, por isso que a terapia é algo, chega a ser, desculpa que eu vou falar, tão simples e tão importante, né? Porque tudo é o nosso mental, que sim, pode virar biológico, virar uma doença, mas o quanto a gente deve se cuidar nisso. E eu queria fazer também um comparativo. Você falou um caso de uma pessoa profissional liberal, né? E aí você comentou um pouco essas pessoas que também terminam a faculdade e vão entrar aí no mercado de trabalho. A gente já falou um pouco sobre o mercado de trabalho e eu queria fazer esse link, porque olha que interessante, né? Você pode ter uma pessoa, você tem relações de pessoas, né? Então eu posso ter um funcionário com essa criança ferida, eu posso ter um gestor com essa criança ferida. E olha como é importante para os gestores e a liderança entender o que é isso, porque ele pode estar piorando essa criança e não conseguindo nem ajudar a pessoa e nem ajudar o profissional. E olha como é importante ele entender é uma sutileza, né? E aí, tanto é que hoje em dia tem 2 coisas que se valorizam muito, né? Trazendo um pouco para os nossos coisas modernas, que eles falam sobre que eu achei legal que você falou também sobre que carreira eu tenho que escolher. E a gente está vendo hoje que tem um termo que se usa hoje que é o long life learning, né? Que você vai estudar a vida toda. Então a gente pode mudar de carreira aí a hora que a gente quiser, né? Vai depender da gente. Então não tem ainda o caminho certo. O caminho mais certo seria a gente começar a ensinar nossas crianças e jovens você tem que buscar. Eu sei que o pessoal vai achar assim, mas é aquele papo de faça o que te deixa feliz. Não, não é isso, mas descubra quem é você, né? É uma coisa que você falou que é muito, muito importante, sobre a gestão nas empresas, né? A casa do trabalho, André, a casa do trabalho, a empresa, na realidade, ela é fruto de quê? Da soma do emocional que gera a casa da infância, que a gente absorve
todos esses conteúdos dos nossos pais, da forma, se foi rejeitada, se foi abandonada, se foi amada, se foi... A criança pega esse inconsciente de tudo aquilo que foi dado, que a gente não tem a noção, a gente só vive, tá? Depois a gente vai para a escola, e aí da escola nós vamos adquirir conhecimentos e diversas informações, compreendendo que aquele mundinho de papai e mamãe ali, ele começa a se expandir e você começa a ver outras bases e começa a se comparar. E aí a criança, ela vira ali o adolescente, começa a ter o autoconhecimento de si, começa a pensar, porque a casa da escola é o racional. Então, quando você vai para a casa do trabalho, que é a empresa, você vai começar a juntar emoção, razão e eu vou levar papai e mamãe para a empresa. Eu vou levar os meus conhecimentos para a empresa. Mas se aqui toda a parte traumática da infância vai para a empresa. Toda a deficiência do conhecimento vai para a empresa. Então, a responsabilidade desses líderes, desses gestores, é começar a compreender que cada personagem ali, cada funcionário, ele traz uma bagagem. E por que aquela bagagem veio para aquela empresa? O que aquele representante ali, aquele líder, aquele diretor, aquele presidente, aquele coordenador, aquele gerente, tá? Como é que ele é visto por esses personagens que têm uma história, uma bagagem? Se ele teve um pai e uma mãe que abandonou, que rejeitou, um desses personagens ele gestores vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a casa do trabalho é a consequência da formação da primeira fase, da segunda e a terceira fase, que é a fase adulta. Então, se a gente não compreender isso, a empresa vai adoecer da mesma forma que adoecemos isso individualmente, né? E aí tem um ponto importante para a empresa, que elas precisam cada vez mais cair, porque isso, quando a gente fala adoecer, a gente está falando muitas vezes, ela vai começar a perder muito dinheiro, porque é mandar a gente embora, é achar que fica trocando, né? É não produzir, é não conseguir vender ou entregar seu serviço. Uma moeda de troca, vira uma moeda de troca sem vestir a camisa da empresa. É o famoso isso, trazer aquela pessoa vestir a camisa da empresa. Você estava falando um pouco sobre isso aí. Eu lembrei, uma vez eu tive um gestor que ele tinha uma forma, né, de fazer a gestão com a gente. E ele falou para mim assim, a gente pode fazer, uma das formas de fazer gestão é pelo medo, e é assim que eu gosto. Né, eu faço pelo medo. E hoje para mim fica tão claro, né, que na verdade o que ele está fazendo é usando o poder que ele tem para esconder todas as frustrações e medos que ele tem. Claro! Né? Porque eu também, eu tive também, graças a Deus, ao longo da minha história, gestores em que eu olhava e eu admirava a pessoa, né? E essa pessoa você não admira, né? Porque se ele quer pelo medo, o que ele vai receber é o medo, né? Só que você não tem admiração, você não tem respeito. Então é um pouco quando a gente fala da camisa. Se é pelo medo, a primeira oportunidade que eu tiver de não precisar fazer, eu vou não fazer, né? Que é diferente daquele da admiração que você fala, poxa, eu quero fazer, né? Porque você admira, porque você tem prazer com aquilo. Uma das coisas, não precisa a gente ir muito longe, né? Vamos pegar a carreira de juiz. Vamos compreender que o juiz teve uma infância difícil. Vamos dizer que ele tenha sido abusado na infância. Você acha que quando ele pegar um caso de abuso, aquilo que ele carrega dentro dele não vai interferir? Com certeza.
sabe? Então, é isso. Somos todos um, porém, se a gente buscar o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento racional, a gente vai ter uma empresa, quando a gente estiver nessa empresa, a gente vai trazer lucro, porque a gente vai compreender. A gente não vai ter que ser alguém que a gente não é. Porque quando a gente trabalha com uma falsa identidade emocional, o que vai acontecer? Em um momento, essa máscara vai cair e o resultado vai aparecer. E infelizmente a gente tem vivido muito isso, né? A gente tem uma cultura muito grande do vitimismo. Quando você fala de relação de trabalho, uma cultura muito grande do eu sofro porque você está me fazendo alguma coisa, né? Quando na verdade a responsabilidade é minha. Só nossa, né? Só nossa. E não adianta tentar transferir para alguém que não vai adiantar. Eu até, para quem me conhece um pouco mais, minha esposa, então, meus filhos sabem, eu sou muito chato. Não existe ninguém responsável pela sua vida além de você. Ninguém, né? Pro bem e pro mal. O dia que todo mundo cair essa ficha, a gente vai ser muito feliz. Mas para a gente começar aí, partir para o final, quer dizer, por que é importante a gente falar da autossabotagem de tudo que a gente falou, Leila? Às vezes faz sentido. Porque a gente consegue perceber os momentos que a gente está... A autossabotagem aí, o grande barato é você perceber o momento que o medo está batendo em você. A probabilidade de quando o medo chega de você tentar fazer aquilo não acontecer é grande. E eu acho que o convite essa sutileza de perceber esse medo. Eu brinco um pouco que essa é a hora que você tem que se jogar. Até porque, esse para mim, você falou em um dado momento, eu lembrei, mas vou colocar agora. O conhecer o novo, eu acho que é o grande barato da nossa vida. Aprender, né? Então, e o ponto principal, não tem certo ou errado. A gente tem que parar um pouco com essa máxima de é melhor eu não viver isso, porque pode ser que... Não! Se deu errado, você viveu. Se deu certo, você viveu. Você aprendeu. Nos dois casos você vai aprender. E você decide o que você quer fazer. Tá me vendo uma coisa aqui muito interessante, né? Em cima disso tudo, é o medo de não ser salvo. E é complicado, André, porque é isso, a gente vai continuar entrando no sistema de crença limitante, né? Porque nós somos os nossos próprios... quem faz o massacre emocional, que nós é que damos chibatadas em nós mesmos. É muito interessante. Por quê? Porque falta-nos confiança, falta-nos segurança. A gente caminha na insegurança de ser quem somos. E aí, verdade. Porque a gente precisa de uma validação externa. E eu vou dar aqui fazer um relato pessoal, porque acho muito interessante. E um passo antes só. Por isso que por que a gente está falando de autossabotagem? Porque se a gente começa a perceber o momento que a gente vai cair nessa armadilha, é a hora que a gente consegue sair dela. E é muito legal quando você descobre o que tem do outro lado. Eu sou uma pessoa extremamente de origem tímida, tá? Eu sempre fui muito tímido, muito calado desde novinho. E só que eu sempre fui muito curioso, né? Então, um dado momento eu falei assim, olha, eu não quero... E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o grande problema do tímido é que as pessoas descobrem que você é tímido e resolvem ir lá te perturbar. Né? É que nem faz com criancinha, não façam isso. Ai, que bonitinho, ele é quietinho, ele é assim, você está maltratando no nível, porque a pessoa já é tímida e ela é descoberta, né? E eu, muito novo, essa ficha me caiu. Eu falei assim, eu preciso sair dessa posição, não gosto. E a minha primeira passagem nisso foi num parque de diversão. Quando eu entrei, tinha um grupo de pessoas com a gente. E eu falei assim, eu vou resolver isso hoje. E eu perguntei, logo que a gente entrou no parque, eu perguntei qual era o brinquedo mais... que todo mundo tinha medo. E aí na época era aquele que caía, né? Andei 4 vezes seguida no brinquedo. Quando eu saí do brinquedo, tinha gente fazendo assim, eu virei um herói. Era o cara mais corajoso. Me ignoraram, a partir daquele momento esqueceram de mim. Porque, sabe aquela história? Você fez uma ruptura. Eu fiz uma ruptura. E dali eu tirei uma lição para mim. Então hoje,
E eu já vi até pessoas falando assim, você faz isso, não achava que você era tímido. Eu falei, mas eu faço pensado. Que é trabalho de escola, coisas no trabalho, alguém pega, quem quer começar? Eu sou o primeiro que quero começar, porque o primeiro que começa, ninguém acha que você é tímido, só que na verdade, eu tô... E eu vou chegar ao ponto de onde a gente está aqui hoje, né? Alguém consegue imaginar alguém que é tímido está aqui se expondo para falar, não tem ideia quem está vendo a gente do outro lado. E eu estou aqui e vou dizer para vocês, está sendo maravilhoso conhecer esse outro lado. Então hoje, muita gente me conhece quando eu brinco, eu digo que sou tímido, fala assim, tímido? Eu adoro ficar em pé e palestrar. Só que eu aprendi, né? Só que eu aprendi a fazer isso. Então, estou me dando o meu relato para dizer... eu descobri a hora que eu estava com medo, né? Que eu vejo muitas pessoas têm essa coisa do medo de falar em público. Isso é um momento que você vai se sabotar. Levanta e fala. Pois é, André, você falou uma coisa, esse teu parecer aí, que você é tímido. E ele é verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. Gente, eu sou extremamente tímida. Extremamente tímida. E eu sempre tive muita dificuldade. Muita dificuldade de levantar a mão na aula e falar e perguntar, tirar dúvida. E aí, há pouco tempo atrás, há cerca de alguns meses atrás, meu filho tirou a carteira da OAB. E era a mãe, os pais, os avós que entregavam a carteirinha para os formando. Bem, eu fui lá na frente entregar a carteirinha para o meu filho, da OAB. Bem, e aí... chegou um ponto que o presidente da OAB estava pedindo para que um pai ou uma mãe ou um avô, um tio, fosse lá na frente falar para os formandos. Foi lá você falando. O auditório cheio. E eu virei e falei assim, meu Deus. Aquela vozinha ressoando na minha mente. Vai lá. E eu dizia, mas vai lá. Aí eu peguei no meio daquela gente toda, eu levantei a mão. E venci o meu medo de levantar a mão. Você vê, há pouco tempo atrás, né, de falar. É isso aí. E, de repente, eu comecei a falar, eu peguei alguns ganchos, né, porque a profissão da gente, a gente absorve alguns ganchos. E foi quando eu vejo os formandos, alguns formandos chorando por aquilo que eu estava falando. Então, tocou. E aí eu perdi o medo. Então, essa questão do tímido é muito interessante, né? É um exemplo, e esse exemplo é o que mostra pra gente o quanto a gente tem para trocar, que é um pouco aquilo que eu falei, o autoconhecimento, o conhecimento e a caridade. Então, quer dizer, a gente aprende quem descobre aonde estão os gatilhos e aonde a gente vai se sabotar, não se sabota, passa para o conhecimento, porque uma coisa que o tímido tem, né? É que para a gente fazer, a gente até passa, mas a gente busca o conhecimento, então dificilmente eu levanto a mão para falar de alguma coisa que eu não sei, eu aprendi a fazer isso, e aí você vai para a caridade, que foi você trazer para outras pessoas, tocar outras pessoas, coisas que elas de repente precisavam estar ouvindo, né? Pois é. E se você esconde isso... A gente está aqui falando e a gente nem traçou o que a gente ia falar. O pessoal não acredita, mas é verdade. Sai! Então a gente está aqui batendo papo com vocês, mas é assim, sai. A gente não tem aquele conteúdo já que a gente foi lá e estudou. Não, o conhecimento sai de dentro da gente de uma forma bem natural. Eu vou pegar essa sua fala até para a gente encerrar hoje, que eu acho que foi muito bacana o papo, porque eu acho que esse é o barato, né, Lila? O que a gente quer fazer é falar da nossa vida como ela é. A gente está aqui para... É o dia a dia, né, André? A gente está aqui, não está aqui para ensinar ninguém, a gente está trocando realmente. E isso nasceu dos nossos bate-papos, que a gente está fazendo aqui é batendo papo com todo mundo, mas é a vida como ela é. Nós não somos aqui ninguém especial, não. A gente está trazendo o nosso dia a dia, nossas histórias. E que logo, a ideia, até dando spoiler pessoal, é a gente começar a trazer pessoas aqui também para conversar com a gente. E a ideia é pessoas tão simples e normais quanto a gente, né? Pois é. Eu estava até pensando nisso, né? A gente vai conversar mais, mas vamos trazer pessoas normais realmente para conversar e
e trocar experiência. É isso aí, André. Leila, super obrigado. Espero realmente que as pessoas parem para pensar um pouco, aprendam a perceber esse momento que elas se sabotam e dê um salto nesse escuro que elas vão ver muita luz, né? E a gente convida, é uma forma de convidar todos vocês para baterem papo conosco. É isso aí. Né? Porque a gente está trabalhando em cima de um bate-papo e levando o bate-papo para vocês fazerem parte da gente. E fica, de novo, o pedido e o convite, se inscreva. Se gostou, passa para os amigos. Se não gostou, passa para os inimigos. A gente está aqui aberto. Quem quiser chamar, bater papo. A Leila, ela também é terapeuta, faz um belíssimo trabalho. Quem quiser também, ela está aberta aí a ajudar. Então, sim, fica à vontade. E a gente também está trazendo, logo aí, também um trabalho junto às empresas também, que a gente quer levar um pouco dessa discussão e desse trabalho para eles. Obrigado, Leila. Obrigada, André. Valeu, gente.